Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente para desfrutarmos da palavra de Deus. Hoje nós veremos uma porção muito especial do Evangelho de Mateus, que é Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Eu vou ler essa porção para os irmãos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregou-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aparentemente, quando nós olhamos para essa porção, parece que é somente uma história, um acontecimento sobre esses magos que vieram ver o Senhor. Na verdade, há muitas lições espirituais nessa porção. E o nosso desejo é aplicar essa porção para as nossas vidas. Por quê? Porque essas palavras são importantes para nós. O que nós devemos perceber é o seguinte, que esses magos, eles viram a estrela do Senhor. Aqui diz, uns magos do Oriente. E eles falaram o seguinte, porque vimos a sua estrela, a estrela do recém-nascido rei dos judeus. Mas aqui percebemos algo. Como é que os magos viram uma estrela, mas ali em Israel ninguém mais havia visto? Isso não é algo que nos intriga? Aqui diz uma coisa, que Israel, claro, era a Terra Santa. Lá estava o judaísmo, lá estava o templo, lá estava um centro religioso, lá estavam os escribas, os sacerdotes, os fariseus, mas quem viu a estrela foram os magos. Aqui nós temos uma primeira lição. Para nós
temos a revelação da estrela. Nós precisamos estar longe da religião, dos conceitos, das tradições. Devemos estar longe dos religiosos, de uma atmosfera religiosa. Nós podemos ver em Mateus 16 que quando o Senhor desejou revelar a si mesmo e também revelar a igreja para os discípulos, ele foi para as bandas de Cesareia de Filipe, um lugar aos pés do Monte Hebron, longe do Monte Hermon, longe da atmosfera religiosa de Jerusalém. Por quê? Porque onde está a religião, tradições e conceitos, nós temos uma tendência de seguir costumes e mesmo a própria palavra de Deus, muitas vezes se toma de uma maneira morta, se toma como letra. Aqui também temos uma outra lição. Para ver a estrela, você tem que olhar para os céus. Você tem que olhar para o alto. Se você olhar para a terra, você nunca verá a estrela. Então, o que nós podemos ver é que esses magos estavam olhando para os céus, por isso viram a estrela. E aqueles que estavam na religião estavam olhando para a terra. Por quê? Porque a religião fica no nível terrenal, correto? E nós já falamos sobre a importância de nós sermos transferidos para a esfera celestial, de buscar as coisas lá do alto, de pensar nas coisas lá do alto. O fato de o Senhor ter uma estrela, a tal ponto que os magos falaram que viram a estrela do rei dos judeus, nós temos o fundamento em Números 24, versículo 17, que diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, aqui nos mostra que o Senhor viria como uma estrela, certo? Uma estrela procederá de Jacó. Essa era uma profecia a respeito do Senhor. Olha só, os judeus tinham o conhecimento religioso, o conhecimento da palavra de Deus, mas como letra, como religião a respeito de Cristo. Agora, os magos não. Eles tiveram uma visão viva a respeito do Senhor, porque eles viram a estrela do Senhor brilhando nos céus. Agora, nós podemos ver que o problema de nossos conceitos realmente é algo muito grave. Esses magos viram a estrela no Oriente e vieram para adorá-lo. Só que, para onde eles foram? Eles foram para Jerusalém. Por quê? Eles viram a estrela. No início, eles seguiram a estrela, então sabiam, isso aqui se refere à estrela do recém-nascido rei dos judeus. E para eles, isso foi algo muito bom, tiveram a revelação. Mas, depois que eles começaram a seguir a estrela, eles seguiram um conceito de que um rei deveria nascer na capital, deveria nascer em Jerusalém. Por isso que quando chegaram ali a Jerusalém, eles perguntaram, eles tinham visto a estrela antes, mas agora já não estavam mais vendo. Eles queriam saber onde estava o rei,
onde estava o Senhor, mas porque eles seguiram um conceito humano, um conceito próprio, eles não encontraram o Senhor em Jerusalém. Facilmente nós somos enganados pelos nossos próprios conceitos. Facilmente nós buscamos orientação na esfera da terra, ao invés de nós seguirmos com o coração simples a direção da estrela. Então, nós podemos ver aqui o seguinte, que eles chegaram em Jerusalém, não encontraram, então, o que eles acabaram fazendo? Acabaram perguntando para as pessoas, não é? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o versículo 3 de Mateus 2 diz, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Nós podemos ver que o rei Herodes se alarmou e também toda Jerusalém, todo mundo está falando, nasceu um rei, quem é esse rei, onde é que está, onde nasceu, como é que esses magos falaram? Então, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Daí Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Daí eles perguntaram, para os principais sacerdotes e escribas onde o Senhor deveria nascer, onde o rei dos judeus deveria nascer. E aqui nós podemos ver uma coisa, que a palavra de Deus indicava onde o rei deveria nascer. Aqui nós podemos ver que os magos foram corrigidos pela palavra de Deus. Nós devemos sempre seguir a direção viva de Deus. Mas, muitas vezes, nós começamos no Espírito e depois nós acabamos seguindo a carne. Paulo falou isso em Gálatas. Os magos tiveram inicialmente uma revelação dos céus, mas foram depois guiados pelo seu próprio conceito. E a palavra de Deus os trouxe de volta, indicando onde o menino deveria nascer. Então, olha só, a palavra de Deus vem corrigir, mas esse erro dos magos de terem ido para Jerusalém, terem perguntado a respeito do recém-nascido rei dos judeus, alarmou Herodes, alarmou toda a cidade, e nós sabemos que teve consequências drásticas, porque depois Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Está vendo? Um erro pelo conceito, pelo fato de seguirmos o conceito do homem, causa morte. Agora, olha só, eles então foram corrigidos pela palavra de Deus. E quem falou essa palavra para os magos? Foram os principais sacerdotes e escribas do povo. Então, vamos ver quais são as funções dos sacerdotes e escribas. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, os sacerdotes deveriam ser aqueles que falavam a palavra de Deus e deveriam ser os mensageiros do Senhor. Eles deveriam ensinar os homens. E vamos ver agora a respeito de escriba. Esdras, capítulo 7, versículo 6, nos diz a respeito de Esdras, Ele era escriba
versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, um escriba é alguém versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Nós podemos ver que havia uma densa atmosfera religiosa em Jerusalém. Por quê? Porque tanto os sacerdotes como os escribas, eles tinham conhecimento sobre o nascimento de Cristo. Foram eles que mostraram o versículo a respeito de onde o Senhor deveria nascer. Mas preste atenção, eles tinham um conhecimento da letra, mas eles não tinham visto a estrela. Eles não tiveram a revelação viva que era essa estrela. Eles tinham um conhecimento morto, um conhecimento religioso. O que prova isso? É que eles indicaram para os magos, mas eles próprios não foram buscar o Senhor. Eles não foram junto com os magos. Eles indicaram os versículos que mostravam que o Senhor deveria nascer em Belém, tá certo? Aqui diz assim, eles falaram, mostraram o versículo, e tu, Belém, terra de Judá, tal, não é verdade? Mas eles foram para Belém? Não. Eles também deveriam ter ido, mas por isso nós podemos saber que eles eram religiosos. Eles tinham conhecimento da letra, mas não tinham coração, não tinham um coração de busca. Eles ficaram em Jerusalém. Está vendo? Agora, o que nós também precisamos perceber é o seguinte: nós sempre precisamos uma direção viva da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser para nós um conhecimento morto, um simples conhecimento que não nos leva à ação de buscar o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Qual foi a função da estrela? A função da estrela era guiar os magos até eles encontrarem o Senhor e ali adorá-lo. Está vendo? A palavra viva de Deus sempre nos conduz a Cristo e nos leva a servi-lo. Mas se nós temos um conhecimento da palavra, e esse conhecimento da palavra não nos leva para Cristo, não nos leva para próximo de Cristo, não nos leva a servi-lo e adorá-lo, o que nós temos é meramente um conhecimento religioso. Todos nós precisamos da direção dessa estrela viva. A estrela é a revelação viva, não o conhecimento morto, a letra das Escrituras. Nós precisamos de uma visão celestial, uma visão que nos guie sempre para o Senhor. Quando você está vendo uma estrela, e essa estrela o guia, você tem que seguir, prestar atenção, não tirar os olhos. Se nós tiramos nossos olhos da estrela, nós começamos a andar segundo os nossos próprios conceitos. Foi o que aconteceu com os magos. Eles viram a estrela, mas depois não seguiram o seu próprio conceito. E tantos problemas surgiram por causa desse erro. Agora, o que é interessante também que nos mostra que Jerusalém ali estava tomado pela atmosfera religiosa é que
Quando eles ouviram os magos perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo, nós vimos no versículo 3 que o rei Herodes se alarmou e com ele toda Jerusalém. Eles não deveriam se alarmar. O rei Herodes, sim. Mas os demais de Jerusalém, eles não deveriam se alarmar. E agora? E agora, como é que é? Eles deveriam se alegrar. Aleluia, nasceu o rei. Vamos lá, vamos encontrá-lo. Nós podemos ver a grande diferença entre religião, atmosfera religiosa e o que é seguir um Senhor vivo, ter visão celestial. Por que toda Jerusalém se preocupou, se alarmou? Porque eles viviam uma religião. Hoje, nós sabemos que a volta do Senhor está próxima. Mas preste atenção. Quantos cristãos estão se preparando para a volta do Senhor? Aqueles que vivem de uma maneira religiosa não estão se preparando. Aqueles que têm uma revelação viva, estes se preparam para a volta do Senhor. Você está se alegrando com a proximidade da volta do Senhor ou está ficando muito preocupado? Essa é a diferença entre a palavra viva e a palavra morta, a letra morta. Entre seguir um Senhor vivo e seguir uma religião. Nós podemos ver que esses magos, uma vez que sofreram a correção dada pela palavra de Deus, algo alegrou-se, alguma coisa mudou. Versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram. Eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Você pode ver, eles tinham visto inicialmente a estrela, depois eles continuaram a viagem segundo seus próprios conceitos e foram para Jerusalém. Mas depois de serem corrigidos pela palavra de Deus, eles saíram e tomaram a direção dada pela palavra de Deus e eles novamente viram a estrela e eles se alegraram. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós seguimos a estrela, nós nos alegramos. E olha só, aqui diz, eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Olha, aqui tem algo muito importante. As Escrituras, o versículo diz que nasceria em Belém. Mas que lugar de Belém? Não diz. O versículo não consta. Se falarmos com as palavras de hoje, o versículo somente falava da cidade. Digamos, Uberaba. Mas qual rua? Qual o número da casa? Isso não falava. Mas preste atenção. A estrela guiou para onde foi guiando e parou sobre onde estava o menino. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós devemos sempre buscar a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus precisa se tornar uma palavra viva, uma estrela viva, instantânea, que nos leva para a rua, para a casa. Os irmãos compreendem? Por isso nós precisamos da direção do Espírito, da direção da unção. Nós temos a palavra,
que nos dá a direção, que corrige, mas precisamos da direção viva da palavra de Deus. E um ponto também é muito importante dentro dessa porção de Mateus capítulo 2, é que eles chegaram, alegraram-se, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora, sobre esse significado dessas ofertas, nós vamos falar em outra ocasião. Mas vamos ver o versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui nós temos uma lição espiritual também muito importante. É que, uma vez que nós recebemos uma instrução divina, uma orientação divina, olha só, versículo 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui existe essa lição de que, quando nós somos orientados divinamente, nós tomaremos outro caminho. Está vendo? Já não é mais o mesmo caminho. Nós, quando tocamos o Cristo vivo, nós mudamos de caminho. Nós seguimos por outro caminho. Nós não mais andamos no caminho antigo. O Senhor ajusta o nosso caminho. Isso é algo de grande importância. Sabe, nossos conceitos nos impedem de obter a viva revelação do Senhor. Eu vou mostrar agora algumas porções da Bíblia onde nos mostra como o conceito natural do homem atrapalha a revelação viva do Senhor se manifestar a nós. Evangelho de João, versículos 43 a 46. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Olha só, Filipe falou para Natanael que eles tinham encontrado a Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael tinha um conceito. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Está vendo? O conceito de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Então, podemos ver de início uma rejeição. Mas, louvado seja o Senhor, Filipe foi muito sábio. Ele não discutiu com Natanael usando versículos. Ele não discutiu. Ele simplesmente disse, vem e vê. Está vendo? O que Filipe fez? Ele levou Natanael a ter um encontro vivo com o Senhor. Ele não discutiu com Natanael a respeito de versículos, discussões na letra. Ele levou Natanael a encontrar o Senhor vivo. Nós, muitas vezes, tentamos o quê? Tentamos convencer pessoas discutindo, falando um monte de versículos na letra, quando a nossa verdadeira função é conduzir as pessoas a Cristo. Filipe foi muito sábio. Vem e vê.
Eu não vou discutir com você. Vem e vê. E levou ele até a presença do Senhor. Está vendo que coisa maravilhosa? Outra porção. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 45 a 52. Diz o seguinte: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não os trouxestes? Não o trouxestes? Porque eles tinham enviado, para prenderem o Senhor. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Olha só, o conceito desses principais sacerdotes e fariseus. Na Bíblia não fala que da Galileia se levanta profeta. Então eles rejeitaram o Senhor. Conceito natural. Está vendo? Mateus 13, 55. As pessoas que conheciam o Senhor, desde pequeno, conheciam o Senhor na carne, falaram: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nós podemos ver aqui pessoas que conheciam a Cristo segundo a carne. O que nós devemos aprender? 2 Coríntios 5, versículos 16 a 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui diz: nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Precisamos conhecer segundo o Espírito. Precisamos ter revelação viva, não o conhecimento morto da letra. Nós vimos, então, como é importante nós termos a revelação de Cristo como essa estrela viva que nos guia. Nós podemos ver que há a estrela em Mateus 2. Agora, nós podemos ver outro ponto que é muito importante. Que nós devemos ser aqueles que seguem a Cristo, mas tendo Cristo como essa estrela viva que nos guia. E se nós seguirmos Cristo dessa maneira, nós nos tornamos pessoas que são como estrelas que guiam outros a Cristo. Está vendo? Se eu sigo a estrela, eu me torno uma estrela para guiar outras pessoas a Cristo. Então, no início do Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus, que é essa estrela. E o Senhor é a estrela da manhã, amém? Mas, em Apocalipse, nós temos as estrelas também, que são os mensageiros das igrejas. Qual é a função dos mensageiros das igrejas? Conduzir as pessoas a Cristo. No início, no Novo Testamento, nós vemos uma estrela fora da religião. Mas no final do Novo Testamento, nós vemos as estrelas dentro da igreja. Isso é alguma coisa, isso é algo maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs. O que isso quer dizer?
que se você hoje quer ver a estrela, não há necessidade de você agora olhar para esse céu físico. Você deve viver na vida da igreja e você verá estrelas. Porque as estrelas hoje estão na igreja. Sobre nossa função como estrela de conduzir pessoas a Deus, Daniel capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui diz que os sábios resplandecerão no firmamento, e os que conduzem as pessoas à justiça são como as estrelas, sempre e eternamente. As estrelas brilham na escuridão, indicam às pessoas o caminho reto, o caminho adequado, o caminho correto. Nós sabemos que você olhando para as estrelas, você sabe a direção, você conhece a direção. Estamos agora nessa era da igreja que é um período de noite. Nós precisamos do brilho das estrelas. Louvado seja o Senhor. Na igreja, nós temos os mensageiros, que são as estrelas, que nos ajudam a ir até Cristo. Agora, um ponto importante para nós é como nós nos podemos nos tornar uma estrela. Tem 2 pontos aqui importantes. Primeiramente, vamos ver 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Esse versículo nos diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui nos diz que nós devemos atentar à palavra profética. Nós devemos atender à palavra profética. Nós devemos obedecer à palavra profética. Por quê? Porque essa palavra profética é uma palavra que nos leva a experimentar a vontade de Deus, e essa é a palavra que faz com que a estrela da alva nasça em nossos corações. Isso quer dizer o quê? Se nós seguimos a palavra profética, se nós obedecemos a palavra profética, será gerada em nós essa palavra viva, que é como uma estrela, e fará com que nós toquemos no nosso Senhor. Isso quer dizer o quê? Que a palavra escrita deve se tornar uma palavra viva em nós. Hoje, nós recebemos a palavra de Deus, nós ouvimos as mensagens, mas quando tomamos essas palavras e buscamos e levamos diante de Deus, essa palavra se torna, então, uma palavra viva. É a palavra que nos conduz, que faz de nós também sermos como estrelas. E Cristo, como estrela da alva, nascerá em nossos corações. Aqui vemos a importância de nós obedecermos à palavra de Deus. E se nós tomarmos essa palavra de Deus, será gerando em nós Cristo como a palavra viva, que nos guiará. E nós também guiaremos outras pessoas. Quando você lê a Bíblia, você mesmo percebe. Alguns dias você lê, parece que não tem luz nenhuma. Mas tem dias, quando você está no Espírito, você está lendo, você percebe que algo nasce em seu coração. Uma luz começa a brilhar em seu interior.
tudo se torna vivo, tudo se torna especial. Não é isso? Olha só, na época dos Reis Magos, o aparecimento da estrela foi uma coisa milagrosa. Mas para nós hoje, a estrela da manhã nascer em nosso interior deve ser uma nossa experiência regular e normal. Isso está ao nosso alcance, amados irmãos, amadas irmãs. Segundo ponto, para como nós podemos nos tornar uma estrela. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, nós podemos ver, o Senhor não tem somente na sua mão as 7 estrelas, também tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui, os 7 Espíritos de Deus são colocados juntos com as 7 estrelas. Isso quer dizer que as 7 estrelas são um com os 7 Espíritos de Deus. Isso é que faz com que esse mensageiro se torne uma estrela. Se nós temos o Espírito, e é por meio do Espírito que a palavra de Deus se torna a palavra viva. Há uma promessa de Deus para nós, que nós seríamos como as estrelas. Quando, em Gênesis 22, 17, o Senhor prometeu para Abraão que a sua descendência seria tão numerosa como estrelas do céu. Então, uma grande pergunta hoje: onde está Cristo? Siga a estrela. Onde está a estrela? As estrelas estão na igreja. Precisamos brilhar. Fazer com que essa palavra de Deus que recebemos brilhe, se torne viva. Estando no Espírito, tudo se torna vivo. Amados irmãos, amadas irmãs, nós não estamos aqui para viver numa religião. Ter um viver religioso. Nós precisamos ter o Senhor e a sua palavra viva como uma estrela nos guiando. Chega de viver baseado em nossos próprios conceitos naturais, baseado em nossos próprios conhecimentos. É momento de seguir a Cristo. E segui-lo de maneira fiel. É momento também de nós conduzirmos muitas pessoas a Cristo. Que você e eu, amado irmão, amada irmã, sejamos estrelas nos dias de hoje. Que o Senhor nos abençoe.